Fala pessoal, faltam poucas horas para a prova do TJMG. Desejo você uma boa prova. Vamos revisar rapidamente aqui os últimos itens para que você chegue afinado e afiado na prova de informática. Vamos lá. Correio eletrônico. A gente vai ver nessa aula correio eletrônico e segurança da informação. Imprescindível para que você faça uma boa prova. Sem muita delonga. Eu passei isso aqui na aula de redes e internet. Vou recapitular aqui só a questão da camada de aplicação, que é a camada mais alta. Eu citei aqui esses protocolos que HTTP e HTTPS, transferência de hipertexto, é aquele lá do navegador. Esses três aqui que eu vou dar ênfase agora, POP, IMAP e SMTP, estão aqui nesse slide. Só de você saber o que está nessa faixa amarela aqui, só essa faixa amarela você já salva uma questão de prova, que eu vou mostrar aqui mais para baixo. Sempre cobra isso em concurso. Se você souber que esses três protocolos eles estão relacionados a e-mail, você já mata uma questão. Então já mentaliza isso aí, anota no rascunhozinho. POP, SMTP e IMAP. Não se preocupe que da forma que eu vou passar aqui você vai memorizar rapidamente a função dos três e de cara bater o olho na prova e verificar que eles são realmente de e-mail. Esse POP, Post Office Protocol, é também considerado o protocolo dos correios, porque Post Office em inglês é um posto de correio, na verdade é uma agência de correios em inglês. O que acontece? Eu fiz uma mnemônica aqui falando que o POP traz. Vocês conhecem essa motinha aqui do POP? Isso aqui é uma Honda POP, é a moto mais simples, mais econômica e geralmente utilizada para entregas, porque é muito econômica, né? Uma motinha e a cor amarela para você lembrar dos correios. Se você lembrar que o POP é o protocolo que ele traz o e-mail para sua caixa de entrada. Isso era utilizado nos tempos mais remotos, quando você utilizava aquela internet de escada e poucas vezes no dia você tinha acesso à internet. Você tinha que desligar o telefone para acessar a internet. Muita gente não vai lembrar disso porque é uma coisa um pouco mais antiga, mas nem tanto. Mas enfim, o protocolo POP, quando você acessava a internet e estivesse configurado para ele atuar, ele ia lá na sua caixa de entrada, acessava seu e-mail e trazia para sua máquina. Só fazia isso, mas tirava do servidor e trazia para sua máquina. Ou seja, o POP traz. Só isso que ele faz. Olha aqui. Baixa as mensagens do servidor e salva no seu computador. Acessa apenas a sua caixa de entrada. Já foi perguntado isso em várias provas. Você tem que lembrar que o POP também ele é muito simples. É uma rondinha 100. Ele só tem acesso à sua caixa de entrada. Ou seja, ele chega na porta da sua entrada ali da sua casa e te entrega o seu e-mail. E apaga lá no servidor. E não deixa cópia lá no servidor. Então apaga. Tranquilo? O outro e-mail é o SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo de transferência de correio simples. Olha aqui. Protocolo de transferência de e-mail simples. Esse M aqui de e-mail, também tem a ver com correio, porque o e-mail é um correio eletrônico. Então, você pode associar pelo nome. SMTP. Eu fiz uma mnemônica aqui com as 4 letras, que é uma simples mensagem transferida para alguém. Ou seja, se o POP traz, esse envia. Um é para trazer e esse é para enviar e-mail. Só isso, enviar e-mail. Tem uma teoria mais profunda a respeito disso, mas não precisa. Essa prova do TJ é noções de informática. Você tem que saber isso. Vamos passar para frente. Se eu estiver indo muito rápido, se você quiser dar uma pausa aí e anotar isso aqui, porque a informação está bem chuta. Eu tentei encurtar ao máximo face à proximidade da prova. Então entenderam? Simples mensagem transferida para, ou seja, você digita uma mensagem para enviar. Quando você está enviando, quem atua é o SMTP. Quando a pessoa recebe esse protocolo que traz para a máquina, é o POP. E por último, o IMAP, Internet Message Access Protocol. Protocolo de acesso, olha o azinho aqui de acesso. Essas duas aqui, esqueci de falar um detalhe. Mesmo que você não seja lá fera no inglês, isso aqui é um cognato. São cognatos, é bem próximo do português, ou seja, palavras que têm a raiz bem parecida. Simples, meio, de e-mail mesmo, de correio, né? Transfer, de transferência, e protocolo, de protocolo. Mesmo que você não saiba inglês, você consegue traduzir facilmente. O IMAP, então, é a mesma coisa. Internet, mensagem, você pode traduzir, e access é acesso. E protocolo também. Então, palavras muito próximas. Vai te ajudar bastante.
Protocolo de acesso à mensagem da internet. Olha o que ele faz. Permite o acesso no servidor sem baixar a mensagem. Ou seja, ele é diferente do POP. Ele trabalha no webmail de hoje, quando você acessa seu e-mail da sua casa, do seu telefone, do seu trabalho, em vários locais, ele está sempre lá. Ou seja, se fosse o POP, já era. Ele teria que acessar a sua caixa de entrada, baixar esse e-mail para sua máquina e apagava. Quando você fosse acessar um outro local, ele não estaria mais lá, porque o POP traz. O IMAP permite o acesso, você acessa várias vezes, porém ele mantém as mensagens no servidor. Olha que informação rica e enxuta, tá vendo? Com essas informações aqui você acerta a questão de protocolo tranquilamente na prova. Olha aqui uma questão bem simples, de 2014. Correio eletrônico, e-mail, refere-se ao conceito de criar, ou seja, você vai digitar, enviar e receber, e também armazenar mensagens ou documentos eletronicamente. Um servidor de e-mail utiliza 2 protocolos padrões na sua implementação. São eles. Aqui a banca está cobrando 2. A gente já conhece 3. São só esses 3 no máximo. Tem banca que cobra 1, cobra 2 ou cobra os 3. Nessa aqui cobrou só 2. Olha aqui que fácil. Falou de e-mail, gente. Não tem nada a ver com HTTP. HTTP a gente digita lá o endereço eletrônico. Então não é. Aqui apareceu 1, mas misturou com o do e-mail ou o do endereço eletrônico também não é. FTP e Telnet não tem nada a ver. Esse aqui é de acesso remoto. Esse é de transferência, né, de arquivos. Apenas Telnet não tem nada a ver também. Telnet é um protocolo de acesso remoto. Então vai ser SMTP e POP. Simple Mail Transfer Protocol e Post-Off Protocol, que a gente viu lá. Então o POP traz e o Simple Mail Transfer, o T de transfere, envia. Então, olha lá a mnemônica. Simples mensagem transferida. Simples mensagem transferida. Então um transfere e outro traz. Faltou aqui o IMAP, que não foi cobrado nessa prova. Então perceberam que só o fato de saber que esses 3 protocolos são relacionados com e-mail, você já acerta uma questão. Agora a gente vai falar um pouco sobre segurança da informação em tecnologia. Não poderia deixar de falar desse assunto, mesmo que de forma rápida, para você não ir muito cru para a sua prova. Com a questão da Consulplan atualizada agora de 2017, vai dar para a gente ter uma noção bem próxima do que é essa questão de segurança. O que a Consulplan gosta de cobrar. Vamos lá. Malware é a combinação das palavras inglesas malicious e software. Ou seja, programas maliciosos. Então, gente, primeira consideração. Não é tudo que é vírus. Vírus é uma categoria de malware. Os códigos maliciosos podem causar danos como alterações e roubo de informações do usuário infectado. São muitas vezes usados como intermediários para a prática de golpes aos usuários desavisados. De acordo com o exposto, relacione adequadamente as definições ao respectivo malware. Aqui então vai cobrar a definição para a gente saber o que é cada um desses. Vamos lá então analisar. Eu já deixei isso aqui sublinhado. É o que você deve fazer na hora da prova quando for esse tipo de questão relacionada a malware, porque são muito parecidos, mas tem palavrinhas-chave que vão te ajudar a separar um do outro. Então aqui, olha, não se replica. Aqui você elimina uma série de coisas, só por não se replicar. Eu vou explicar com calma aqui. Não se replica ao infectar computadores, executa as funções para as quais foi aparentemente projetado, ou seja, você vai instalar um vírus na sua máquina como se fosse um programa que você baixou na internet e ele está atendendo a sua função principal ali. Porém, ele vai executar coisa maliciosa na sua máquina, mas aparentemente ele vai atender aquilo que ele foi projetado. Ficando oculto, essa aqui é a palavra-chave. Quando falou oculto, geralmente é cavalo de Troia ou Trojan, né? Aquele famoso cavalo de Troia. Que quem assistiu o filme sabe, entrou um cavalo lá, foi presente, o pessoal ficou olhando para ele, aparentemente era uma coisa bacana, como se fosse um programa, porém quando abriu estava cheio de ladrão lá dentro. Então isso aqui é o Trojan. Executando funções maliciosas como furto, senhas e tal, aqui tranquilo, não vou nem ler o resto. Necessita ser executado, ou seja, precisa de uma ação para ele iniciar. Não é igual um worm que ele vai se replicando ali sozinho. Ele precisa ser executado. Então, esse aqui, eu acredito que seja o Trojan mesmo. Vamos passar para a próxima.
Então, vou até marcar aqui. É Trojan. Vamos lá para a próxima. Utiliza-se de uma rede para propagar-se por vários computadores sem que o usuário realize qualquer ação. Olha a diferença. Lá precisava de uma ação, aqui não precisa. E ele utiliza uma rede para propagar-se. Olha a palavra propagação, palavra rede. Não precisa da ação do usuário. Sua propagação acontece pela exploração de vulnerabilidade. É uma palavra-chave também para esse vírus. Para esse vírus não, desculpa, para esse malware. Existentes na configuração de softwares instalados, tornando o computador infectado vulnerável a outros ataques. Esse aqui, quando fala de propagação, sozinho e tal, e vulnerabilidade, essa vulnerabilidade aqui, ó, você pode entender então que é um worm, porque o worm, do inglês, olha aqui, worm, mas se você pronunciar como V, isso aqui, ó, worm, lembra verme, é o que um verme faz, prolifera. Se o seu organismo estiver vulnerável, ele vai atacar e vai te destruir. Então, geralmente, essas palavrinhas-chave vão te direcionar para um worm, que é um verme. Então, eu vou anotar aqui, Trojan, agora o worm. Vou anotar para ver se a gente acerta isso aqui de primeira. Terceira, é um programa malicioso, ou seja, um malware, que infecta a máquina hospedeira anexando uma cópia de si mesmo. Aí sim, geralmente quando aparece isso aqui, ó, anexa uma cópia de si mesmo. Geralmente isso aqui é vírus. Aos arquivos ou programas. Para que o computador seja infectado, é necessário que um dos programas infectados seja previamente executado, de modo que o usuário, ao utilizar o arquivo ou aplicativo, execute o malware, dando continuidade ao processo de infecção. Essa é uma definição bem enxuta de vírus mesmo, pessoal. Esse aqui é o tradicional vírus. Tranquilo? Vou anotar aqui então. Vírus. E vamos ver a próxima. Esta técnica consiste na troca do endereço de IP original por um outro, utilizando endereços de remetentes falsificados, podendo assim se passar por um outro host. Normal, pessoal, esse tipo de e-mail muito utilizado hoje. Você já deve ter recebido e-mail de alguém e na verdade a pessoa te liga e fala assim: olha, não tá chegando e-mail em meu nome e não sou eu que estou mandando. Ou às vezes você acessa um site e esse IP está trocado, mascarado. Então esse tipo de malware que faz isso. Vamos saber o nome dele. O ataque ocorre quando é feito um pedido de conexão para o servidor da vítima com pacotes que carregam endereços falsificados. É isso mesmo, ele falsifica o endereço, falsifica o IP. Olha aqui, falsificados IP da fonte. O que representa uma séria ameaça para os sistemas, baseada em autenticação pelo endereço IP. Então, essa é uma definição diferente daqueles vírus mais conhecidos. Mas vamos analisar agora de forma proposital. Os primeiros, eles são mais utilizados. Olha aqui, Trojan, worm, vírus. Esse aqui imagine que é um que você nunca ouviu falar. Aí você vai analisar as questões na hora da prova. Você tem aqui worm, vírus, cavalo de Troia, spoofing. As opções sempre são as mesmas, só trocou de lugar. Então, de cara, eu vou te falar uma coisa. Esse spoofing aqui, ó, já é o quarto, porque ele não tem muito a ver com aqueles malwares tradicionais que a gente já conhece, que a gente viu aqui. Então, de forma que o spoofing é o item 4. Não é isso? Vou colocar o spoofing por último aqui então. No nosso controle ficou Trojan, worm, vírus, spoofing. Trojan, que é o cavalo de Troia. Worms, vamos ver aqui. Vírus, spoofing. Essa questão aqui é a questão correta. Vamos conferir o gabarito. Certinho, cavalo de Troia, worms, vírus, spoofing. Vamos lá. Tranquilo? A análise tem que ser feita dessa forma na hora da prova. A próxima questão está aqui no meu material, não está lá no slide, está na apostila que eu estou montando aqui, que eu disponibilizei para o pessoal aí para download. Também da Consuplan Bombeiros de Santa Catarina, CFO, curso de formação de oficiais. Um dos grandes problemas que afeta quem trabalha em computação, seja usuário avançado ou mesmo doméstico, é a possibilidade de infecção de seu sistema por um vírus. Com o crescimento da internet, cresce também a criminalidade virtual. E nos noticiários, muitas vezes, se vê algo relacionado ao tema. De acordo com Goodrich e Tamassia, um vírus de computador
ou normalmente como é chamado vírus, trata-se de um programa de computador que pode ser replicado pela modificação de outros arquivos ou programas para inserir código capaz de replicação posterior. Segundo os autores, os vírus de um computador normalmente seguem 4 fases de execução. São elas. Essa definição aqui é uma definição um pouco diferente desses dois aqui que eu pronunciei o nome, mas não sei se a pronúncia está correta, mas tanto faz para a nossa prova. Aqui é o seguinte, eu trouxe uma explicação aqui dos próprios autores. Eu dei uma lida no livro deles e é importante a gente analisar isso aqui porque se a Consulplan tem o livro lá desses caras, possivelmente ela pode utilizar esse mesmo livro para utilizar essas definições desses camaradas. Então vou trazer aqui a questão correta é essa letra A. Vou explicar aqui rapidamente a ideia dos caras. O que eles entendem como um vírus. Primeiro, ele está na fase dormente, ou seja, ele é construído. A pessoa recebe esse vírus através do e-mail, por exemplo, pendrive, alguma coisa, e ele fica ali, adormecido, dormente, parado, evitando ser detectado. Essa definição eu tirei do próprio livro. Propagação, replicando, infectando novos arquivos, ou seja, de dormente ele começa a replicar, ele vai propagar. Depois de propagar, ele assenta em alguns locais, ele vai ativar alguma condição lógica, dependendo do algoritmo que ele foi construído, faz com que ele se ative. Então, alguma condição lógica que o usuário vai submeter ali, às vezes clicando um X para fechar uma janela, ele pode executar uma função em segundo plano, que você não percebeu, e ele vai se ativar. E vai agir por fim, ação, realiza a função pela qual foi projetado. Essa é uma definição um pouco diferente, não vi realmente uma definição dessa em concurso, mas como a Consulplan cobrou, eu quis trazer aqui só para a gente conhecer. Pessoal, era só isso nessa aula, para você ter uma ideia do que é. Na próxima a gente vai encerrar a última aula agora, já vou postar logo na sequência dessa aqui, não vou esperar 2 dias não. Vou postar as duas, basicamente uma atrás da outra para fechar. Tranquilo? Então te espero na próxima aula. Se gostou, deixa seu like aí para dar uma moral pro canal. E muito obrigado antecipadamente pelas pessoas que estão curtindo, estão comentando. Isso nos motiva bastante a continuar gravando. Inclusive, agora são 2 horas da manhã do dia 23. Eu estou aqui na véspera da prova tentando fazer o possível para fechar essa grade. Tranquilo? Então te espero na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá!